Entre quinta e sexta sobe até um pouco mais, na sexta e no sábado com pancadas, felizmente com pancadas de chuva, intercalando no mês de dezembro com temperaturas, nos últimos dias temperaturas um pouco atípicas, mas voltam a subir. Dezembro normalmente é o mês com temperaturas mais altas. Por falar em variações e instabilidade, o convidado de hoje para a entrevista, para falar sobre economia, Eloni Salvi, economista e com larga atuação aqui na nossa região e sempre com os olhos voltados para esta editoria do mundo todo, vai nos trazer algumas informações e orientações para 2025. Processo de reforma tributária em andamento, tem mil e tantas sugestões de emendas nesse projeto que está em tramitação do Congresso Nacional a pedido do governo, mudando um pouco a questão envolvendo imóveis, transferências, impostos na compra, até mesmo no processo de herança, de transmissão depois que a pessoa partiu, que o proprietário partiu, questão de bebidas alcoólicas ou não alcoólicas com tributação mais alta ou mais baixa, alguns itens da cesta básica que poderão ficar zerados em se tratando de algumas alíquotas na cesta básica, não é tudo. Tem muita coisa pela frente. E agora, para variar, o governo federal sancionou um projeto que ele encaminhou ao Congresso na questão da desoneração da folha de pagamento. 17 segmentos importantes da economia brasileira vão passar a partir de 2025 por um processo gradual de voltar esta questão de cobrança da parte patronal da Previdência na folha de pagamento. E aí o bicho pega. Mesmo gradual, vai ter alguns anos para a implementação da volta da contribuição cheia. Se passaram quase 20 anos com este jeitinho que conseguiu se dar para estes 17 setores, mas agora volta a cobrança. Eloni Salvi, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. Bom dia aos ouvintes. Isso é para 2025. Nós temos bons desafios pela frente, com certeza, né? Então, listaste um monte de coisa aí, tem outros desafios, né? Eu falei da redução da jornada, isso vai ser por último, viu? Vocês me deram esse tema também. Não, isso foi para te convidar, para te não negar o convite. É sempre assim, pancada no fígado, né? Queria ter respostas boas para tudo, né? Seria o jeito. Aliás, às vezes tem algumas pessoas que têm soluções maravilhosas para que os outros façam, né? Não tem quem faça. Um engenheiro de obra pronta, né? Ele tem a solução certa para que os outros façam, né? Às vezes a gente tem que ter o cuidado para não ser tão, digamos assim, delegador de tarefa para os outros, né? A gente tem que assumir o papel de que nós todos estamos no mesmo contexto e temos que ter a nossa contribuição para que as coisas sejam adequadas, né? Obviamente, a reforma tributária foi um avanço, né? Independente do resultado que ocorrerá, porque no Brasil a gente tem uma mania de pegar alguma coisa que tem um sentido e levar para outro. Eu escrevi justamente, está num artigo que eu escrevi aqui para o site da Independente sobre essa questão de como nós conseguimos distorcer coisas, né? Agora o Pix vai virar instrumento de crédito, né? Então são coisas malucas que a gente consegue fazer. Então a reforma tributária na sua concepção foi um grande avanço. Por quê? Porque todos nós queremos simplificar. Simplificar ajuda para que as coisas sejam mais inteligíveis, que a gente perceba melhor, né? Se a gente vai na Europa, se a gente vai nos Estados Unidos e vê o preço de um produto, por exemplo, está lá $5. E você vai no caixa e vai pagar 5,80. Opa, peraí, como? Não era 5? Sim, eu estou cobrando 5, o governo está cobrando mais 80 centavos. Né? Fica claro para o consumidor, por exemplo, de que tem um imposto ali. Né? No Brasil tem outras coisas que a gente distorce, por exemplo, a gente diz que a empresa paga imposto. Eu não conheço nenhuma que paga imposto. Não, a empresa não paga imposto. Ela recolhe do consumidor. Se ela está pagando, então ela está tendo prejuízo. Né? Ela tem que cobrar no produto o serviço que ela vende e repassa ao governo. Então, tudo isso tem que ficar claro para o consumidor, para nós todos, para que nós entendamos como funciona isso. Né?
E, obviamente, imposto é uma coisa que outros dizem assim, tá, mas então vamos tirar esse imposto porque está dando problema, né? Tira todos os impostos. Também não é bem assim, né? Então, não é tanto à terra, é tanto ao mar, né? Então, o que eu tenho receio justamente da reforma tributária começa daí. Ah, não, então tem um IVA nacional, tem um IVA estadual, daqui a pouco tem um IVA municipal, né? Daqui a pouco tem mais não sei o quê. A gente vai colocando penduricalhos que torna aquilo que era para ser simplificação e para, digamos assim, até talvez no futuro ir reduzindo a carga tributária, à medida que as coisas se tornem mais fáceis, inclusive de fiscalizar e fazer com que todos paguem. Porque a concorrência, eu e o Paulo aqui estamos vendendo o mesmo produto. A pior concorrência é eu não pagar, eu fazer tudo frio e o Paulo fazer com nota fiscal. Eu já saio na frente dele disparado, né? Então, isso também cria distorções no mercado. E aí, daqui a pouco, eu continuo, o Paulo vai ser obrigado a vender também, né? E ficar com imposto. E eu sou bem ácido nisso, né? Se eu pego, Nicolas, aqui, ó, tu vai passar lá na casa do Paulo, eu fiquei de levar R$100 lá para ele, tá? Pode levar lá para mim? Aí o Nicolas diz assim, o Paulo tá forrado de dinheiro, o que ele vai fazer com R$100? Nem vou entregar para ele, tá tudo certo. Pode? Se eu cobro imposto no produto, no serviço que eu te vendo, e eu fico com esse dinheiro, eu estou fazendo a mesma coisa que os R$100 que eu entreguei para entregar lá. Né? Não estou te chamando de ladrão, Deus me livre. Tá? Mas, assim, parece que é natural essas coisas. Então, agora, no Brasil, nós distorcemos. O governo é muito eficiente em cobrar o que ele diz ser devido a ele. Muito eficiente. Mais ou menos. Não, o cruzamento de informações envolvendo Receita, tanto estadual como federal, e os outros serviços que se cruzam, fazem com que a sonegação hoje fique até um pouco difícil na grande maioria dos setores. Agora, quando para retribuir esta arrecadação, aí isso é demorado. tudo, isso sim, eu concordo, né, que nós somos muito ineficientes, tanto que as pessoas dizem assim, no Brasil o grande problema das verbas públicas é a corrupção. E eu mostro com vários exemplos, não dá tempo aqui, né, vários exemplos que a corrupção pode, e é pecaminosa em qualquer lugar do mundo. E a corrupção tem dois lados, tem o corrupto e o corruptor. Sim. E a gente só fala do corrupto, não do corruptor. Os dois são igualmente culpados. Tá? Então, são distorções que nós fazemos no Brasil. Tá? Obviamente, Paulo, concordo contigo que o governo tem braço arrecadador forte e eu acho que tem que ter. Não é possível ele dizer que não. Não vou olhar para isso aí, né? Agora, nós temos um mundo paralelo, né? Um mundo paralelo na economia, né? E nós vamos falar aqui sobre jornada de trabalho. Me perdoem. Tá? Mas microempreendedor individual no Brasil se tornou um empregado né, que não está na carteira de trabalho. Exatamente. Né? Vamos botar como é que é? Tapar o sol com a peneira? É a pejotização, né? É a pejotização, tem até esse termo, né? Exato. Então, a gente põe uma coisa... Isso o que é? São distorções, e esse é um problema grave que nós não discutimos, são 12 milhões de MEI. Esses 12 milhões vão se aposentar. Pagando R$80. Vão se aposentar lá na frente. Vão se aposentar. E eu quero ver quem vai pagar a conta. Nós estamos deixando para os nossos netos a conta para pagar. Só é importante diferenciar, Eloni, a questão atividade fim ou atividade meio para o MEI. Para a atividade não fim, não há nenhum problema. Como é que é assim? Quando a atividade fim, aí sim a CLT é que deve vigorar. Mas se não for para a atividade fim daquela empresa ou daquela verdade, iniciativa... O MEI ele tem que ter muitos clientes. Não pode ser para uma empresa só. E é engraçado esse é o problema. Que a pessoa que contrata um MEI e exige carga horária, também não pode. Carga horária, entende? Então, essas distorções. Então, claro, eu concordo. Né? O Estado... É um prestador de serviço, né? E aí se ele vai fazer, ele que define, ele é o... Exato. Então eu concordo, Paulo, que na verdade o Estado, se ele arrecada R$100, ele tem que prestar serviço lá dos custos de operação, né? E que deve ser o mais baixo possível. Ele deve prestar serviço à comunidade de R$100. E aí a comunidade sente o resultado de estar colocando dinheiro, né, em algum lugar. É como quando a gente na paróquia, na nossa comunidade, colocamos um dinheirinho lá e fizeram aquilo que disseram que ia fazer. Olha,
Eu contribuí para que isso aí acontecesse. Então você se sente até orgulhoso de estar contribuindo para que nós tenhamos boas estradas, boa saúde, boa educação. Isso, sem dúvida nenhuma, né, faz parte. Reclamar de imposto, o mundo inteiro reclama. Nos Estados Unidos, eu estava nos Estados Unidos, na CBN, lá na TV CBN, no dia em que estavam comemorando o dia sem imposto, né, que é em maio. É 20 e poucos de maio que eles disseram, a partir de agora nós vamos trabalhar para nós. Né? Entende? Então, na Europa se discute com um IVA de 13%, 15%, 20%, se discute que tem que reduzir, que é muito imposto. Não dá para aguentar muito imposto. Ou seja, toda vez que você tem que pagar, é muito. Né? Entende? Agora, quando você percebe que aquilo não retorna, ele fica maior. Né? Eu concordo plenamente com isso. Agora, aqui nós no Brasil temos uma economia paralela e muito grande. Tá? Isso que nem falamos da informalidade. Sim, que é a informalidade, que é o que é vendido sem, digamos, uma transação formal. Né? Então tem. Tá? Eloni, a reforma tributária vai baixar o preço da paleta bovina? Não faço ideia. Porque estão vendendo alguns engodos aí, né? Na verdade, Paulo, na época que estava se fazendo a reforma, a PEC da reforma tributária, as pessoas diziam, mas o imposto vai ser de tanto. Aí eu perguntava para as pessoas, onde está escrito isso? Onde é que está escrito isso? É PEC, é na Constituição, lá na Constituição não tem alíquota. Vai ser todo o regramento, né, que vai acontecer agora, que vai definir quanto de imposto vai ter em cada coisa. Tá? O que pode acontecer, quando a gente faz uma reforma, tem coisas que vão ter mais imposto e tem coisas que provavelmente terá menos imposto. Né? É aquela história ali que falaste há pouco da desoneração da folha de pagamento. Se alguém está pagando menos, alguém vai pagar mais. Né? E todos os custos, até acho que está saindo hoje um artigo meu, já está publicado, né? No independente.com.br, o Eloni é nosso colunista. Que eu falo sobre o acordo União Europeia-Mercosul. Mas o que acontece? Na verdade, assim, tudo vai parar na nossa mesa. Entende? Se eu coloco qualquer tipo de privilégio para algum setor, alguém vai ter que pagar essa conta e vai parar na nossa mesa. Tudo vai parar na nossa conta. Uma vez, as pessoas dizem assim, mas e depois quem vai pagar somos nós. Aí eu pergunto, quem tem dinheiro na sociedade? Quem tem dinheiro? As famílias, nós. Empresa tem dinheiro? Não, empresa não tem dinheiro. Não paga imposto e não tem dinheiro. Por quê? Porque quem conhece um pouco de empresa sabe que existe o chamado ativo e passivo, que são iguais. Tudo que ela tem, ela deve para alguém. Então a empresa não tem imposto, não tem dinheiro nenhum. O governo tem dinheiro? Não tem, porque todo o dinheiro que ele tem vem da gente. Então, quem tem dinheiro? Nós. Quem gera dinheiro? As pessoas. Então, quem vai pagar a conta é quem tem dinheiro, que são as pessoas. Então, por isso que nós temos que ser mais zeloso nisso, né? E uma das coisas que nos falta é justamente tomar conhecimento dessas coisas. Não é falar... Aí eu dizia assim, tá bom, vou voltar à reforma tributária. As pessoas dizem, mas lá na reforma tributária vão fazer tal coisa, tal coisa. Tá, me aponta onde é que tu viste isso no texto. Mas eu não li. Então, não leu e tu sabe tudo que está lá. Né? Entende? Nós, brasileiros, não lemos nada de legislação, mas sabemos tudo que está lá. A gente não lê uma vírgula do Código de Trânsito, mas sabe o que está escrito lá. Liga o rádio às 5 da manhã. A gente faz o Paulo Rogério ler para a gente a lei, né? Mas é assim. Então, nós precisamos... Um dia... Eu vou citar um exemplo. Tem um colega meu, professor da Univates, que ele se relaciona muito com a Suécia. E um dia ele disse, chegou na Suécia, mas hoje é feriado, porque está tudo tão parado, não tem ninguém se movimentando na rua, o pessoal tudo dentro de estabelecimento comercial, às vezes dentro de um restaurante, de um bar, olhando para a televisão e disse, o que está acontecendo? E ele resolveu parar, o que está acontecendo hoje? Não, hoje é o dia da votação do orçamento do país. Está todo mundo de olho. Boa. Item por item, conta por conta, nota por nota, projeto por projeto, para ver se nós concordamos ou não com aquilo. Depois a gente faz as nossas anotações e diz assim, deputado Paulo, eu não tinha dito que ia tal coisa, o que aconteceu aí? Que bicho pegou?
Nós fazemos isso? Aqui nem se lembra o deputado que nós votamos na última eleição. Exatamente. Jornada de trabalho, Eloni. Coisa difícil, complicada. Lá no século XIX, a jornada de trabalho era de 18 horas por dia, 7 dias por semana. Crianças de 7, 8, 9, 10 anos para frente trabalhavam 7 dias, 18 horas por dia. E houve muita discussão, muita luta naquela época para reduzir de 18 para 14. Por quê? Porque era penoso. O argumento principal é muito penoso. Trabalhar 18 horas por dia, 7 dias por semana é muito penoso. Tem que reduzir essa dureza da coisa. O mundo foi mudando. Sem pegar 70, 80 anos atrás, a indústria era o principal contratador de pessoas, mais intensivo em mão de obra, e usava muita mão de obra. Hoje, 70% da economia é serviços, que é o que mais contrata mão de obra. Por quê? Porque a indústria se tornou mais automatizada. Aí a gente inventou serviços, né? E olha o que foi criado de serviços nos últimos 50 anos, é uma coisa de louco. Tanto que se diz até de uma forma voltada para novas possibilidades, né? Assim, olha, eu não sei qual vai ser a profissão de amanhã, porque, né, surge todo dia uma nova, né? O Paulo Rogério não virou youtuber, né? Né? Mas podia, é uma profissão, né? Influencer, youtuber, não sei o quê. Estamos, né, no YouTube, ao vivo. Então, está no YouTube, mas não como, digamos, Sim, uma produção. Então, o mercado de trabalho vai mudando e se discute a mudança dele por várias razões, né? No Brasil, para resumir, eu acho que nós estamos sendo precipitados. Tá? Primeiro, porque nós temos que, e até escrevi isso também já em algum lugar, tá? Temos que ver que condições, né? Quais são as condições, quais são as nossas bases para discutir isso. No momento, os argumentos são, não, é pouca folga e muito trabalho. Tá, ok, eu estou com o argumento do século XIX. Tá? Eu estou com o argumento do século XIX, mas eu tenho que usar argumentos do dia de hoje. Então, eu até peguei alguns dados, assim, não dá tempo, nós temos só umas 3 horas aqui, né? Então, por exemplo, no Brasil, nós temos que ver que nossa inovação, digamos, né, para gerar mais produto com o mesmo tempo, mais serviços com o mesmo tempo, é muito baixo. Se nós olharmos a nossa produtividade, nós estamos em 57 no mundo. Produtividade. O que é produtividade? Quanto eu produzo em valor por hora trabalhada. Qual é o meu PIB por hora, né? Meu PIB por dia, por mês, né? Então, no Brasil, nós somos 57, nós somos, sei lá, que eu não sei mais nem qual é a nossa classificação, mas é entre 6 e 10 economia do mundo, né? E somos 57 em produtividade. Quer dizer, é muito ruim a produtividade. Quer dizer, e nós não discutimos sobre produtividade. Enquanto nos últimos 40 anos a nossa produtividade aumentou 0,38%. Zero. Pronto, zero. Nos Estados Unidos ela dobrou. Ou seja, um americano, em 40 anos, ele dobrou o que ele produz na mesma hora. E nós, mas isso é por causa da tecnologia. Aí é que está o grande problema, né? E aí vem o segundo indicador. Nosso tempo de estudo. A gente acha que estudo não serve para nada. Escola. A produtividade vem de fora de mim. Não, a produtividade vem de mim e de conhecimento. Seja em escola. Às vezes as pessoas dizem, eu não estudei. Tu não estudou ou tu não foi na escola? São duas coisas diferentes, né? Estudar é você pegar alguma coisa e estudar, né? Que pode ser na escola, pode ser fora dela. Tá? Então as pessoas não estudam e não vão na escola, né? E aí, como é que vai se tirar produtividade disso? Não tira, não tem produtividade. Então não se discute isso. Tanto que nas discussões nas negociações sindicais, um dos itens é produtividade. Com base em quê? Porque nós achamos que tem que ter um ganho de produtividade. Tá, mas cadê os números que provam que houve aumento de produtividade na organização? Não tem, é uma discussão vazia, né? Então, esse tipo de coisa. Aí, a nossa renda, ou seja, quanto nós ganhamos e quanto nós compramos com o que ganhamos. Existe um índice internacional chamado paridade do poder de compra. Tá? Ou seja, quanto o nosso dinheiro compra de
de mercadorias, bens, serviços, e lá nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Itália, sei lá, no Congo, quanto é que eles compram, né? E nós estamos muito ruins, nós somos 82. Ou seja, no Brasil o custo das coisas é absurdo. E até peguei um exemplo só para tripudiar, para brincar um pouco, né? Não associem com ninguém, por favor, porque não tem nada a ver. Eu peguei aqui 1 quilo de picanha. E até escrevi um tempo atrás sobre isso, comparando a vida de pedreiro, eu chamei. Um pedreiro no Brasil e um pedreiro em Portugal. Em Portugal, 1 quilo de picanha seria o equivalente a R$89. Aí eu tiro os impostos, 13 lá, a carne tem 13% de IVA, fica 77. Um pedreiro, uma pessoa lá que ganha como garçom 1.200 euros, ele vai gastar 1% do seu salário para comprar 1 quilo de picanha. No Brasil, se ele ganhar 2.000, vamos pegar um garçom 2.000, ganha bem, né? Um garçom 2.000 ganha bem. Meio. Ganha bem. Picanha 85, ele vai gastar 2,8 horas para comprar o mesmo quilo de picanha. No Brasil, o garçom hoje tem uma faixa salarial de 3.500, 3.600, aqui na nossa região. Alguns sim. Não se acha mais garçom? Esse é o problema. E por que não se acha? Porque normalmente o garçom tem uma jornada penosa também, né? E final de semana, horários alternativos. É a falta de qualificação da mão de obra. E tudo leva, né? Entende? Então, nós não temos qualificação, nós não temos produtividade, nós não temos poder de compra, e nós estamos discutindo reduzir a jornada. É um desarranjo completo. Né? Eu acho justo discutir isso. Eu acho absolutamente justo discutir. Todo mundo quer trabalhar um pouco menos e ter um pouco mais de folga. Não há problema. O problema é que isso vai bater aonde? Lá na nossa mesa de novo, né? Isso vai virar custo para nós. Nós temos que ter ciência disso e dizer assim, não, nós estamos a fim de assumir esse custo. Bom, se a sociedade brasileira disser, nós queremos assumir esse custo, queremos pagar essa conta e sabemos qual o tamanho dessa conta, não haveria grande problema. O problema é que nós não sabemos o tamanho da conta e mandamos vir. Vamos fechar a conta, então. Mas vocês são muito apressados. Foi bom ter lhe ouvido, muito bom ter lhe visto com muita saúde. Volte mais seguido ao programa. Me convide. Eloni, obrigado. Viu? É que essa questão envolvendo a parte financeira é preciso até a conta-gotas mais seguido, claro, trazer algumas orientações, porque como você mesmo disse, né, nós não lemos, nós não buscamos conhecimento de legislação financeira, nós até fugimos de informações quando é ligada ao setor financeiro. E contra números não há argumento. Não tem argumento, né, Eloni? A questão da produtividade do trabalhador brasileiro, se nós tivéssemos uma prestação maior no mesmo tempo, nós até poderíamos estar discutindo esta redução de jornada, que de um todo não é ruim, mas é questionável, né? Exato. Eloni, Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por ter vindo.